Olá, gente querida da nossa página Antonino Destaque. Bom, vocês, né, que nos acompanham na página de várias partes do Brasil, e até antoninenses que estão fora do Brasil, porque a nossa página tem um alcance maravilhoso. A nossa página, graças a vocês, bateu agora mais um recorde de 1.700.000 visualizações, mostrando a história da nossa gente, mostrando aí fotos da nossa cidade. E alguma dessas fotos que eu posto no Facebook é dessa pessoa que está ao meu lado, que é uma pessoa que eu admiro muito e respeito muito, professor, fotógrafo, pesquisador, historiador, Eduardo Nascimento, o Eduardo Bó. Uma pessoa assim que resgata a nossa história, e o melhor de resgatar é registrar. Porque através de um dos livros dele, esse livro aqui, foi que eu conheci o Antonino. Eu estava dizendo para ele aqui agora em off que até então eu era apenas um morador. Hoje eu posso dizer que eu sou antoninense, porque eu sei muito da história da cidade através dos livros de Eduardo Nascimento. Boa tarde, professor, mais uma vez, muito obrigado por me receber e a gente poder bater esse papo e falar dos seus livros que tanto retratam a nossa cidade e registram a nossa história, porque, como eu falei para o senhor, um dos seus livros aqui, hoje, ele é um arquivo histórico do nosso carnaval. Quem tem acesso a esse livro tem acesso à história e à trajetória dos nossos carnavais, desde os nossos blocos que caminhavam aí pelas ruas durante o dia, né? Blocos que não estão mais na avenida, as escolas de samba que não estão mais na avenida, e o senhor registrou, né? E está aí registrado nos livros. E também o senhor foi samba enredo também de escola de samba aqui em Antonina, né? O senhor foi samba enredo homenageado pela escola de samba do Batel, se eu não me engano. Batel, na escola de samba do Batel, se eu não me engano. Professor, mais uma vez, muito obrigado. E vamos falar um pouquinho de como começou essa história de registrar em livro, de escrever. Como é que foi essa ideia? Bem, eu sempre fui um curioso, né? E eu sou formado na Escola de Música e Belas Artes, por sinal, esse ano a minha turma completa 50 anos de formados. Que maravilha! De 1977, né? E a partir de quando eu ingressei na escola, eu comecei a... Eu troquei um pouquinho o meu fazer artístico manual por um fazer artístico fotográfico. Né? Eu me encantei com a fotografia, isso na década de 70. Né? Eu nunca fui assim um exímio desenhador, pintor, tal, então eu escolhi uma ferramenta que pudesse facilitar, né, a minha expressão. E fui fotografando. Inicialmente comecei a fotografar com uma máquina de um amigo meu, né? De um amigo, ele me emprestava. Final de semana eu vinha sempre para Antonina, porque eu nunca deixei de morar aqui nessa casa maravilhosa. Maravilhosa, muito boa, linda, linda, linda. É a casa dos meus bisavós, né? Eu acho, né? Eu sou uma das poucas pessoas que ainda mora na casa que nasceu, né? Então isso eu me sinto assim muito lisonjeado, porque é uma coisa, é uma aura, né? Tem pessoas que não acham isso nada, né? Mas tem outras que valorizam, né? A tua relação espiritual com as matérias. Exatamente. Né? Uma pedra tem alma também, né? Exatamente. As coisas também têm alma, têm história. Aqui tem energia dos seus ancestrais, né? Tem energia, né? Falei para você, né, que as telhas aqui de nossa, casa são telhas originais. É a única construção aqui da cidade de Antonina que tem ainda telha goiva. Mas, voltando para a fotografia, né, e eu comecei então a fotografar com uma máquina fotográfica de um amigo meu e em 1975, né, já tinha feito algumas fotos dos carnavais, né, e eu participei de um concurso do Museu da Imagem e do Som do Paraná, e eu gostava muito de fotografar slide, porque eu tinha um projetor e eu punha, né, os slidinhos no projetor e virava cinema. Então eu sempre me encantei por diapositivo, chama-se, né? Então eu peguei 3 slides meus, um até era uma imagem da igreja matriz, da Nossa Senhora do Pilar, vista à noite do mar. Então era uma imagem toda preta, só a igrejinha verde, só a igrejinha. E o reflexo dela na água, só isso. E uma imagem difícil de até na época fotografar,
né? Com tripé, um filme puxado, aquela coisa toda. E lembrando que não existia a tecnologia que tem hoje. Não existia. Era um olhar do fotógrafo mesmo. E nem era fotógrafo, né? Eu estava realmente dando os meus primeiros passos. E aí, essa fotografia foi premiada. Né? Foi na categoria slide, ela ganhou o primeiro lugar. Que foi aonde eu consegui ter uma máquina fotográfica. E o primeiro lugar foi uma câmera fotográfica semi-profissional, da Minolta. Então, essa máquina me fez eu gostar mais da fotografia. Apesar que eu sempre digo para as pessoas que eu não sou fotógrafo, né? Eu sou professor. Né? Eu fiz concurso na universidade, na área gráfica. Né? Então eu sempre trabalhei com imagem, com publicidade, com design gráfico, né? Então eu fiz, quando eu ingressei na universidade em 1991, foi através de concurso público na área de design gráfico, que eu fazia fotografia e trabalhava também com gráfica, em gráfica, né? Fazendo do fotolito, etc, etc, etc. Então a minha aproximação com as imagens e através da fotografia vem desde 1975. Tanto é para aproveitar aqui, né, a sua audiência, eu lancei agora dia 1º de dezembro, né, uma pequena campanha minha, de pessoal, que são 50 carnavais, né, 1975-2024. Então eu estou esperando ansiosamente, né, a chegada do carnaval para que eu possa fazer uma imagem que seja, né, para eu poder confirmar, né, a minha presença em 50 carnavais de Antonina. Então eu comecei a publicar no meu blog a partir do dia 1º agora fotografias que eu registrei a partir de 1975 e prazerosamente, né, a foto que eu mais gosto é de Nenê, Chaminé e Tingo, né, que é o Bloco do Pinico. Bloco do Pinico. É uma das coisas mais originais do nosso carnaval. Hoje nós temos a velha, meu amigo Aloysio, estou mandando um abraço para ele, Aloysio, né, que realmente virou, né, um ícone do carnaval de Antonina. Mas até então, o Bloco do Pinico era realmente a vedete do nosso carnaval. Né? A expressão mais digna e mais democrática, né, do evento, porque o carnaval é realmente o evento mais democrático da face da Terra e do planeta chamado Brasil. Exato. O senhor falando sobre isso me lembro aqui, vamos dizer assim, me lembro de um samba enredo do grande Helen Salumberg, né, que é Sonho e Nobreza, sonhei que era carnaval, festa do povo, que bom seria sonhar tudo de novo, quando o pobre vira rei e o rei vira pobre. Então essa coisa assim que o carnaval tem, né, que é fantástico. Professor, primeiro livro, Antonina dos Meus Dias, como é que surgiu a ideia de criar este livro? Pois é, e na época, né, eu trabalhava na Secretaria de Estado da Cultura. Não, eu fui convidado em 1980, eu era recém-formado na Escola de Belas Artes e tal, e eu fui convidado para fazer parte da equipe da primeira secretaria, né, que foi criado pelo governo Ney Braga, em 1980. E eu fui para a secretaria e eu já fotografava há apenas 5 anos, e surgiu lá um recurso, apareceu lá na secretaria, né, no setor de editoração, da professora Cassiana Lacerda, surgiu lá um recurso para que fosse feita um livro sobre fotografia. E esses recursos, às vezes, quando são recursos federais, às vezes tem um prazo ínfimo, né? 10 dias para fazer, você não perde. Né? É meio assim, na área de agricultura é tudo meio, né? 15 dias, um mês, tal. Você tem que ser rapidinho, porque realmente eles querem mais que o dinheiro não saia
de lá e a gente tem que se transformar. Então eu fui convidado pela professora da Cassiana para ceder as fotografias para o setor de editoração da secretaria fazer um livro, né, em parceria com a Funarte. Então esse livro foi o primeiro, né, que nem era considerado livro, era considerado um álbum fotográfico. Álbum fotográfico, mas é um livro, é a mesma coisa. Né? E, então foi o primeiro álbum fotográfico editado no Paraná. No Paraná. As fotos são muito fantásticas, mas tem algumas assim que elas se tornam. Essa aqui, da bicicleta, proibido estacionar bicicleta, ela é fantástica, ela é fantástica. Proibido colocar bicicleta. Isso, proibido colocar bicicleta. Gente, é fantástica, é fantástica. Essa fotografia aqui eu registrei num barracão do antigo porto, na companhia Wittrio de Navegação. Proibido colocar bicicleta, a bicicleta tá ali. Os estivadores, eles iam trabalhar e colocavam as bicicletas ali. E era proibido. Era proibido. Gente, volto a dizer para vocês assim que gostam da nossa história, que gostam de fotos da nossa cidade, fotos históricas, registros, né? Tem pessoas aqui que nos remetem a uma saudade, né? Esse senhor aqui do Jequiti, Seu Gigio. Seu Gigio, né? As fotos do professor Eduardo Nascimento, quando a gente lê os livros dele, né, volto a repetir, eu li alguns e aí eu passei a conhecer a minha cidade, é uma viagem no tempo. É uma viagem no tempo porque você vê lugares que não tem mais, infelizmente. E o álbum Antonina dos Meus Dias, com fotos de Eduardo Nascimento, reúne vestígios do passado e imagens do presente. A artista sensibilidade estabelece o vínculo entre o que foi e o que está sendo, material a ser usado no futuro como auxiliar da história. Carlos Drummond de Andrade. Verdade, gente, verdade. Porque eu indico, assino embaixo e digo, se você puder, tenha um livro do professor Eduardo Nascimento na sua estante. Porque assim, nos remete à história da nossa cidade, nos faz viajar no tempo por uma Antonina, que claro, cada tempo é o seu tempo, né, professor? Sim. Mas assim, nos dá uma saudade de uma Antonina que eu não vivi. Porém, quando eu leio as histórias, vejo as fotos, gente, que saudade de uma Antonina que eu não vivi, mas eu sei que era muito boa. Então, assim, Antonina dos Meus Dias, seguido tem a Antonina dos Meus Dias, que foi revisada, ela foi repaginada, tem algumas fotos do primeiro, 20 fotos do primeiro, né? Uhum. E mais 20 fotos novas. Acrescentadas. De mais nossa 20 fotografias. Olha aqui, gente. Olha que preciosidade isso aqui. Isso aqui é a nossa história, gente. Isso aqui é a nossa história. É o bloco do Pinico, do grande e saudoso Nenê Chaminé. Muito bem, é isso mesmo. Então, assim, ao ver isso, eu sempre digo assim, professor, se hoje eu estou andando em asfalto, eu tive pessoas que lá atrás abriram um caminho no facão, Sim. a picada, né? Para que eu pudesse caminhar hoje no asfalto. Então, são essas pessoas que devem ser sempre enaltecidas e lembradas. É preciso saber que depois que inventaram a roda, fazer o rolamento ficou bem mais fácil. Então, mas não dá para, né? Não devemos ignorar quem inventou a roda. Exatamente. Porque com isso a gente vai valorizar ainda mais o rolamento, né? Vai ainda mais valorizar esse objeto que foi transformado, né? Foi de uma roda, num rolamento, por uma roda, num pneu. Como é que foi? Como é que foi, sabe? Então, o conhecimento, ele vale realmente como sustentáculo do futuro. Né? Não existe futuro sem conhecimento, sem a história, sem o passado. Não existe, gente. Né? Então, por isso que eu convido, né, os meus amigos, né, até as pessoas que não têm assim, muita afinidade com o meu querer, com o meu olhar, com o meu fazer, mas comprem o livro do Eduardo do Nascimento, que é do Bock e o seu também. Porque isso aí, você adquirindo o livro, você nos dá
um apoio, porque nós precisamos do apoio das pessoas, porque ninguém escreve um livro para si. Ninguém escreve um livro. Quem escreve um romance é para que a pessoa leia depois aquele romance e faça daquela beleza, né, daquela história, daquela narrativa, se aproprie um pouco para melhorar a sua vida. Então, quando a gente escreve um livro, quer de texto, ou de fotografia, quer de história, ou de causos, a gente sempre deseja que esses elementos, né, sejam vistos, guardado isso aí como uma memória, como um passado, como uma coisa boa ou não, mas que sirva para dar sustentação ao nosso projeto de futuro. Professor, esse livro aqui é um livro de um olhar mais carinhoso, né? Porque nós tivemos a edição de 32 festivais de inverno em Antonina. E uma das mentes, né, por trás da criação, das ideias, da criação, enfim, da preparação do Festival de Inverno na cidade de Antonina, está aqui ao meu lado, que é o professor Eduardo Bó. Esse livro aqui, 11 anos de Cultura, Arte e Cidadania, Festival de Inverno da UFPR na cidade de Antonina. Eu vou pegar aqui uma frase que diz assim, da professora Dulce: o festival está impresso na alma dos antoninenses, mas se intensifica durante o ano todo, nos cartazes que são deixados orgulhosamente expostos em estabelecimentos comerciais ou nas casas das pessoas, nas camisetas colecionadas com paixão e exibida pelas ruas como uma marca de identidade cultural, e principalmente na expectativa que toma conta de todos durante o preparativo de cada edição. Professor Eduardo Nascimento, agora eu vou falar com o cara que correu atrás, movimentou, estava junto com uma equipe. Como é que foi essa ideia do Festival de Inverno na cidade de Antonina? Porque o primeiro Festival de Inverno foi uma concha acústica lá no final da rua. Né? Eu lembro que eu era criança pra caramba, e eu lembro que foi uma concha acústica. Sim. Lá no final da rua, onde hoje é a Toca do Lobo. Não, foi aqui. Foi da rua pra cá. Isso. Então, naquela calçada ali, onde hoje é a Toca do Lobo. Foi no final da rua. Não, eu acho que você está um pouquinho confundido. Aquele foi um festival de música que teve, foi em todos os cantos. Verdade. Que eu também... Desculpa. Verdade. Eu também ajudei, porque quem gerenciou a rua, minha mãe morava ali na rua, quem gerenciou a rua, com os moradores, verdade. Tudo, foi de música, fui eu que participei. Aquele foi em 1982, mais ou menos, 81, 82. Que o vencedor foi Anselmo Escarante com a música Voa Voadeiro. Isso, esse mesmo, verdade, lembrei. Isso aí. O Festival de Inverno é tudo uma história, né? Eu ingressei na universidade em 1990, através de concurso público, e em 91, né, nós elegemos o primeiro reitor por eleição democrática, né? A comunidade universitária, professores, alunos e servidores, escolheu numa lista tríplice o nosso reitor. E o reitor criou, então, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que não existia. Foi no governo Collor, em que realmente um dos primeiros atos do Collor como presidente foi extinguir o Ministério da Cultura, né? Isso aí, quem entende um pouquinho de política sabe porque isso é feito, né? Extinguir a cultura é não deixar que as pessoas trabalhem com liberdade, com expressão. Então, o nosso reitor criou a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. E, na época, eu era coordenador do curso de Educação Artística na universidade, e a professora Márcia Simões, minha colega, foi escolhida, né, para ser a primeira coordenadora de cultura da universidade. E ela me convidou para a gente fazer uma conversa lá no prédio
no prédio centenário da universidade para ver se a gente podia trocar umas ideias para criar alguma coisa que fosse marcante para a gestão do professor Faraco. Porque o professor Faraco era o nosso reitor, né? Sim. Tá? E o reitor na área de humanas é muito difícil você pegar um reitor na área de humanas. O pessoal, o Faraco é pós-doutor em literatura, né? E então a professora Márcia me convidou, eu fui com a maior da boa vontade, numa mesinha, me lembro até hoje, redonda que nem essa aqui, ficamos conversando o que nós poderíamos fazer. Eu já tinha um pouquinho de experiência, porque eu fui presidente do Centro Acadêmico da Escola de Belas Artes, a Márcia foi também aluna da Escola de Belas Artes, participou de vários encontros de arte moderna na Escola de Belas Artes, do Festival de Ouro Preto, Festival de Inverno de Ouro Preto, Que currículo, hein? e discute um pouquinho daqui para lá, tal, e surgiu a ideia, escute, vamos fazer uma coisa diferente? Que tal um festival de inverno, tipo Ouro Preto, em Antonina? Porque Antonina está lá, porque tinha fechado o porto, não existia ainda realmente, né, um turismo fortalecido, né, o turismo era muito embrionário, né, então nasceu a ideia de se fazer um grande evento e começar ele muito pequeno, inicialmente com os nossos professores, né, os nossos colegas do departamento de arte, do departamento de design, do curso de educação física, né, e dos grupos artísticos que nós temos, né, nós temos 10, 12 grupos artísticos, né, orquestra, nós temos coral, temos orquestra, temos grupo de teatro hoje, né, temos grupo de MPB, então só esses grupos artísticos da universidade já dava para completar uma programação artística, né, somente com os nossos grupos artísticos. E, somando ainda, que a ideia era somar, né, a ideia inicial foi sempre somar o fazer artístico da universidade com o fazer artístico da cidade. Então a gente criou, né, o primeiro festival de inverno da UFPR, em Antonina, né, e para fazer uma comunhão entre a universidade e a cidade. Então eu fiquei mais encarregado de fazer esse elo, né, em convidar a Filarmônica, né, para participar do festival, em trazer cursos para a Filarmônica, né. Então, se você for ver nesses 32 anos de festival, a Filarmônica foi contemplada com mais de 50 cursos. E com maestros fantásticos, de renomes internacionais. Internacional. Né? E com recursos públicos, né? Com recursos públicos. Né? Então, o festival nasceu muito pequeno, modesto, com uma pequena concha acústica que nós tínhamos lá na universidade, um palco sem de cobertura, né? Mas aí, né, por ser inverno, né, os músicos já começaram a se queixar, porque, né, a neblina. Né, alterava os instrumentos, então a gente foi melhorando, e é bom, né, esse livro aqui, que realmente hoje é uma raridade, mas creio que vocês devam encontrar na biblioteca do município, né, esse livro conta ali detalhadamente, né, como foi o primeiro, o segundo e o terceiro festival. Enquanto o professor falava, eu estava folheando aqui, né, desde o primeiro até o 11º, e vi muita gente conhecida. Algumas estão entre nós, né, são pais, mães e tudo mais, outros infelizmente não estão, outros já foram embora da cidade, mas assim, para matar a saudade de Antonina, e é por isso que eu digo, para matar aquela saudade de Antonina, aquela coisa gostosa, e rever amigos que a gente faz anos que a gente não vê. Aqui eu vi muito amigos que eu não vejo há muitos anos. Tem fotos aqui do meio de cursos que são assim fantásticos, amigos que eu não vejo, né? Porque foram embora, casaram e tudo mais. Então assim, gente, os livros não são somente os livros do professor Eduardo Nascimento, e não é a rasgação de seda, professor, muito pelo contrário, porque ele sabe a admiração que eu tenho por ele.
pelo que ele faz pela nossa cidade em relação a essa coisa de nos trazer, né, a nossa história. E assim, chega a ser, eu acho assim que todo antoninense deveria ter em casa um livro do professor Eduardo. Por quê? Por causa dessa memória, né? Porque um povo que não tem memória, que não tem história, cai no esquecimento, né? Cai no esquecimento. Então, assim, eu falava pro professor, né, se hoje eu ando em um asfalto, é porque alguém abriu o caminho para mim lá atrás, né? Para que hoje aquele caminho se transformasse em um asfalto. Então, assim, aqui tem pessoas que fizeram muito para que hoje eu estivesse aqui. Porque, professor, eu participei de muitas oficinas do Festival de Inverno, muitas. E muitas contribuíram muito para a formação minha que hoje eu sou. Eu disse pro Pacheco que era uma coisa louca. Imagina, eu sou morador, morador do bairro da Caixa d'Água, classe humilde, muito humilde pra caramba. E a cultura, né, a universidade trouxe para nós cultura. A universidade trouxe para nós show, a universidade trouxe para nós curso. Então, nós éramos uma geração de crianças que a gente ia buscar absorver o máximo daquilo. A gente participava de oficina de manhã, à tarde, a gente enfrentava a fila nos QG para poder se cadastrar e ganhar o crachazinho. O crachá era um prêmio, né? Exatamente, o crachá era um prêmio, a gente mostrava aquilo com orgulho, né? O crachá. E à noite, nas apresentações, eu ainda falei isso na entrevista com o Pacheco, que parecia aquela coisa assim, do grande circo mágico, né? Aquele show assim de luz, que um menino... Desculpa, me emocionar. Um menino, né, que veio de uma origem muito humilde, né, muito humilde, ter acesso à cultura, ter acesso a tudo isso que a universidade nos trouxe e fez muito bem para a minha formação. Então não tem como desvincular a história de Antonina, de muitos adolescentes como eu, o Festival de Inverno. Só tenho a agradecer. Agradecer. E para reforçar ainda, mas esse é o verdadeiro papel da universidade. Porque a universidade ela não pode ficar lá somente esperando formar pessoas, né, que passaram no vestibular. Então, eu acho que o grande barato da universidade, né, não é só ensino, é pesquisa e extensão. Porque ensino qualquer escola faz. Exatamente. Agora, pesquisa, só as grandes universidades que faz. Né, principalmente as públicas. Né, porque extensão, então, é um valor imensurável, porque extensão você estende a universidade para todos os lugares, para todas as pessoas, para todas as classes, para todas as idades. E o festival era, né, o meu grande sonho como antoninense, como professor da universidade, era um dia eu ver, né, o circo que a gente trazia, certo? E lá em cima do circo, lá em cima, lá, está escrito uma faixa Universidade Federal do Paraná. Tive o prazer de ter conseguido ter esse prazer. Porque antes, para entrar para a universidade, você era uma coisa fechada. Sim. A universidade é pública, ela é livre, ela é de todos nós. Né? Problemas temos em todas as instituições humanas. Sim. Porque nós somos um problema. Né? Então, problemas a gente tem em todas. Né? Mas eu sou muito feliz por ter participado desse grande projeto educativo. Pena que esse ano passado nós não demos continuidade. Vamos ver se esse ano que se iniciou hoje vamos ver se eles vão tentar porque, assim, refazer, né? Muito porque, difícil. Porque assim, professor, o menino, né, de origem muito humilde, como no meu caso, não tinha nem televisão em casa, Sim. Né? Muito menos luz, né, que era lampião, e de repente você ter acesso a uma apresentação de uma orquestra sinfônica, Sim. Né, que a gente tinha, maravilhosa, que a universidade trazia. Ter uma apresentação de um balé maravilhoso. Então, assim, nós fomos muito... não é bem essa palavra, mas que possa entender. Bombardeados de cultura. Contemplados. Nós fomos muito abençoados com cultura. Quando o festival descia, que era uma semana inteira de movimento, a cidade inteira se movimentava, e à noite eram os espetáculos no palco. E nós, de uma origem humilde que a gente era, nem televisão, como eu acabei de dizer, a gente não tinha em casa, e de repente ter acesso a isso, a essa cultura, a essa coisa maravilhosa que o Festival de Inverno da Universidade Federal do Paraná nos prestigiava. Então, assim, esse é meu testemunho, digamos assim, pessoal, Muito bom. de como antoninense, né?
e hoje é influenciador de redes sociais, assim, que o quão bem fez para mim, né, o Festival de Inverno, aquele grande espetáculo, e essa coisa de ter acesso à cultura. Né? A cultura sendo trazida para a gente, né? A gente não tinha condições de estar lá, mas a universidade nos trouxe, né? Os cursos, as oficinas, o conhecimento. O conhecimento, falando tudo, nos trouxe o conhecimento. E dessas sequências, né? Qual foi assim, porque nós temos uma sequência de livros de fotos, né? Né? E antes de entrarmos para os escritos, eu vou entrar assim para, como é que eu posso dizer assim? Para o grande arquivo do nosso carnaval. Realmente. Esse livro aqui, você que gosta de carnaval, você que gosta da história do carnaval de Antonina, já estou até com a camiseta do carnaval 2024 aqui, né? Você tem que ter esse livro aqui. Tem que ter esse livro aqui em sua casa, na mesinha de centro, para que todos tenham acesso a esse livro aqui. Eduardo Nascimento, Carnaval de Antonina, 35 anos de cumplicidade, 1975 a 2010. Como é que foi compilar tudo isso e registrar nesse fantástico arquivo? Gente, olha aqui. Olha a capa como é que é, gente. Olha que delícia. Olha a capa. Olha a capa, gente. E nem a capa, hein? É verdade. Isso aqui é de luxo. É verdade. Isso aqui é um luxo, né? Olha aqui, ó. Olha a capa aqui. Olha a capa dele. Ó, essa é a capa. Isso aqui é uma contracapa. Contracapa, verdade. É chiquérrimo. Gente, como é que foi para fazer? Eu acho todas as pessoas que trabalham, né, com fotografia, com poesia, com texto, elas sempre se esforçam para ter uma grande obra. Sim. Fazer uma grande obra. E não pelo volume, mas pela quantidade de informação. Né? E um amigo meu que tem uma editora, o Ginsky, me convidou para eu escrever, né, um projeto meu na Lei Rouanet. Da lei Rouanet. Porque um trabalho, uma publicação dessa, custa muito caro, muito caro. E raramente, né, as editoras particulares, elas investem, né, num trabalho desse, a não ser que realmente, né, o fotógrafo seja um fotógrafo famosíssimo, né? Mas como a gente, né, é um simples mortal, né, de Guarapirocaba, eu fiz tudo o que o figurino mandava, né? Fiz a minha inscrição, fiz o projeto, contratei uma amiga para fazer o projeto, o projeto foi aceito, né, pelo Ministério da Cultura, e aí o mais difícil mesmo não foi selecionar as fotografias, porque eu já tinha, né, essas fotos eu já tinha no meu arquivo de 35 anos de carnaval, e foi realmente conseguir patrocinadores, porque é terrível. A Lei Rouanet, ela é importante, mas ela não disponibiliza para você os recursos. Ela te dá uma chancela para você ir procurar os recursos. E são pouquíssimas empresas, né? Como que você vai arrumar recursos numa cidade pequena de 19 mil habitantes? Quem vai pagar o teu projeto? Por exemplo, esse projeto aqui, na época, custou 120 mil reais. Né? Esse livro hoje custaria no mínimo 350 mil reais. Porque é uma série luxo, né? A capa, mas a qualidade das folhas. Tem que ser, porque fotografia é algo que tem que ser bem impresso, a 4 cores, com papel especial, papel de Verger. Então tem que ser realmente um bom projeto gráfico também, né? Um bom projeto editorial. Né? Então isso aí
quando você trabalha com profissionalismo, com profissionais, o projeto sai perfeito, mas o custo dele também é alto. Então, depois de muito esforço e muita colaboração também de amigos que estavam em várias empresas, no TCP, né, no TCP de Paranaguá e na Cupel, e nós conseguimos o recurso para editar o livro. E uma façanha, né? Foram editados 1000 livros e, por ser livros da Lei Rouanet, foram distribuídos 800 livros gratuitamente. Então, todas as pessoas que estão no livro, né, como bloco ou carnavalesco, receberam um livro. Todas as escolas municipais e estaduais de Antonina receberam um livro. Todas as agremiações, escola de samba, blocos carnavalescos, recebeu um livro. Né? Todas as escolas estaduais do litoral inteiro... Do litoral? Do litoral. As bibliotecas, todas as bibliotecas receberam um livro. Na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro ou em Brasília, tem lá um livro. Porque a lei, ela tem as normas dela. Então você tem, no mínimo, mandar parte da sua edição para o Ministério. Então o Ministério distribui. Se você for na Biblioteca Nacional, ali na Cinelândia, no Rio de Janeiro, e puser lá no computador, né, Carnaval de Antonina, vai aparecer lá o nosso livro, editado em 2012. Difícil foi realmente fazer também a seleção, porque você sabe que Carnaval tem a coisa da paixão. Sim. Certo? Então eu escolhia uma foto pela imagem, pela qualidade, né, e etc., por valores meramente visuais, mas eu não poderia esquecer que tem outros valores. Tem pessoas que vão enxergar, né, não, essa aí é da Escola de Samba do Batel, por que não tem? É da Capela também. Então, quando eu selecionava uma imagem de uma escola, eu selecionava da outra escola também, para que o livro também fosse, né, no futuro, que a história também fosse democrática. E possivelmente eu contemplei quase todas as escolas e principalmente os personagens, né, que para mim os personagens mais marcantes, né, desses meus que eu estou fazendo agora esse ano, 50 anos de carnaval, são, né, Nenê Chaminé, Zeco Pinto, Rele Salumberg, Alceu Barão, tem essa bailarina, a velha, certo? Então essas são a professorinha, a professorinha, Tube, né? Então são essas pessoas que marcaram, né, o nosso desejo do carnaval. Uhum. O que é o carnaval? É desejar brincar e desejar ver esses personagens na rua de novo. É tão lindo isso, professor, porque assim, eu lembro de umas senhoras, né, que vinham para a avenida para ver determinadas figuras. Personagens. E depois que vinham, recolhiam suas cadeirinhas e iam para casa. Sabe? Felizes, brinquei o carnaval. Brinquei o carnaval. Eu lembro que tinha uma senhora, que já é falecida, ela vinha para a avenida para ver Marcelo Cecim. O carro do Marcelo Cecim. Encantamento. Eu sou fã do Marcelo. Aí, quando ela viu Marcelo Cecim... Marcelo é o nosso contemporâneo, é o carnavalesco mais importante. Exatamente. Nosso, hoje, da cidade. Ele tem um museu na casa dele. Certo? Eu tinha toda a razão na sua fala agora. E ela sempre dizia que ela ia para a avenida para ver Marcelo Cecim. Depois que ela via Marcelo Cecim, ela recolhia a cadeirinha dela e pronto, ia para casa. Porque ela ficava extasiada ao ver aquele espetáculo, né, na fantasia. Olha aqui, a capa aqui, ó. Exatamente. Aqui, ó. Exatamente. Isso aqui foi do Deus Baco. Sim. Vamos ver onde é que ele está aqui. Eu tô folheando. Aqui, ó. Olha que lindo aqui. Olha, porque ele é um show, né? É um show. Ele é um show. Dentro do Carnaval de Antonina, ele é um show. Não, ele é sensacional.
e A velha. a velha. E esse ano volta. A volta? Volta, esse ano estará desfilando. Esse ano estará desfilando. Lá na capela. Então, eu não posso ir na Pode ser na capela, exatamente. isso não importa. Eu sei, né, qual é a escola? A escola que ele vai desfilar, porque ele estava desfilando em São Paulo pela Dom Bosco, mas esse ano ele está retornando ao Carnaval de Antonina, vai desfilar Palma pro meu amigo, ó. vai desfilar em uma escola de samba aqui de Antonina. Artista grande, carnavalesco, grande figura. E vai desfilar em uma escola aqui em Antonina. Ele falou, Denilson, você descobriu e não foi por mim, então fique quieto. Não espalhe. Não espalhe. Por mais que a gente não esteja nativo, mas o ser jornalístico sempre fica de querer saber. Quando eu soube que eles estavam em Antonina nesse período, eu falei, peraí. Vai sair da escola. Vai sair em alguma escola. Ele não me falou nada. Nesse período eu estava aqui. Aí quando eu vi ele na eleição, no julgamento do rei e rainha do Carnaval, eu falei, peraí. Tá lá. Vai ficar em Antonina pro Carnaval. Aí eu só cheguei, Marcelo, vai ficar em Antonina no Carnaval? Vou. Eu falei, então agora eu tenho certeza. Figuras do nosso Carnaval, gente. Olha aí. Eu vi aqui Bloco do Bordo Norte, a saudosa Rosa Nikinak, Nossa, que vinha e contava aquela história da ressurreição do boi. Sim, Gente, uma coisa do povo simples. exatamente. Certo? Em que realmente a simplicidade, a riqueza era a simplicidade da fantasia deles. Exatamente. Tem, entendeu? Você não precisa se vestir de dourado para que realmente a sua fantasia seja rica. Exatamente. Certo? Exatamente. Fanfarra Maluca, né? Nossa, Bloco do Mijo? O Beco do Mijo. Beco do Mijo? Exatamente. E aí, grande YouTube, nossa personalidade. Tudo. Nossa personalidade. E aí tem coisas de que a gente não pode jamais esquecer em relação ao Carnaval, né? E o senhor tem meio esses registros. Nenê e Benedito como casal de mestre sala e porta-bandeira. Né? Vendo aquele bailado dos dois ali, maravilhoso. E os anônimos, gente, os anônimos são os melhores aqui, porque tem muitos anônimos que de repente estão, como o senhor acabou de falar, aquela fantasia. Bloco do Mijo. Bloco do Mijo. Aquela fantasia em que acha que está passando despercebido. Sim. Mas não, pode ter certeza. Ela está aqui, quer ver? Olha aqui, daqui a pouco você vai ver aqui uns despercebidos, que não são despercebidos. Vamos ver aqui, olha que lindo isso aqui. Essa família. E é tão legal de ver a família toda brincando. Sim. Esse é o Tony. Figuraça, né? Figuraça. Apresentei sai todo ano, sai. Apresentei uma vez que ele foi Rainha do Barreado. Esse ano parece que vai sair de novo do Barreado. Olha, o Bloco dos Bonecos, hein, que exatamente, lindo. Ei, eu tive a felicidade do design gráfico aproveitar duas páginas, né? Pegou duas páginas. E pôs duas páginas. Né? Gente, esse aqui é um livro de registro do nosso Carnaval. Olha, a folheira? Sim. Ela ali sentada, olhando a câmera fotográfica. Todo ano sai. Foi registrado. Foi registrado pela lente de Eduardo Nascimento. Ela é filha de Zé Goto. Ah, é? É, filha de Zé Goto. Gente, olha aqui. O grande Marinho, gente. Marinho do Batel. Da Pai. Exatamente, sai sempre na escola de samba do Batel. Não tem jeito que faz. Gente. Quem é que vai colocar uma foto dessa no livro, né? Exatamente. 10 bilhões de dólares. É esse encanto que o Carnaval tem. É esse encanto. A democratização do evento. Exatamente. Olha aí. O Caramelo. Quando o Caramelo não é tão famoso. Não é, gente. Olha gente. O Caramelo na avenida. Olha o Caramelo na avenida, gente. Eduardo Nascimento já prevendo a fama e o sucesso do Caramelo. Gente, a bailarina. Gente, isso aí é um livro para você ficar uma hora. Sim. O menino Demorrete lá que vem todo ano. Exato. A noiva. A noiva. Então, assim. Olha que bonito. Gente, quando eu falei para vocês assim, dos anônimos, né, que estão ali na arquibancada. Se você, né? Eles acham que ninguém está vendo. Se vocês, né, tiverem acesso, pesquisem, procurem este livro, porque você pode estar aqui. E sem saber. Sem saber, você pode estar aqui. Pode estar. Porque esse livro aqui é desde 1975. Fotos desde 1975 até
2010. 2010. Desde 75 até 2010. Então, se você passou o carnaval aqui em Antonina, se você morava aqui em Deve Antonina estar em algum lugar. Hein? e estava na Avenida do Samba, você pode estar aqui dentro deste livro. Esteja você... Ah, mas eu não pulei na escola de samba. Tem muitas fotos aqui do pessoal anônimo. Sentadinho, sim, assistindo. Às vezes a vozinha estava olhando para a netinha que estava brincando, para a netinha que estava E o brincando. fotógrafo estava lá do outro lado e... Registrou a cena. Registrou. Então, você pode estar aqui. Isso aqui é um arquivo Olha, do nosso eu quero canal. aproveitar essa mídia do meu amigo aqui e dizer o seguinte. Todo o autor do livro tem direito a 10% da edição. Então, 2.000 livros, eu fiquei, na época, 2012, com 100 livros. Eu devo ter ainda aqui no meu estoque, né, guardadinho, né, que o cupim, eu não deixei o cupim comê-lo, eu devo ter aqui ainda no meu estoque, no máximo 30 livros. Somente 30 livros. Tá? São 200 fotografias de 35 carnavais. Certo? Isso aí é um patrimônio, é um legado maravilhoso do evento e da cidade. Não é meu, só o trabalho foi meu. Né? Eu tive o trabalho de fotografar, de guardar, de comprar o filme, de melhorar a máquina, de registrar, de conseguir editar o livro, mas o trabalho é da cidade. Então, quem tiver interesse, né, em colecionar, em guardar um material que é a verdadeira história do carnaval, eu ainda tenho esses livros disponíveis, claro, com uma pequena de contribuição aí financeira, sim, e você poderá vir aqui na minha casa ou ir ali na livraria da Barca da minha amiga Fernanda, que o livro também está à disposição. Vou fazer o seguinte, gente, eu vou marcar na descrição do vídeo, eu vou marcar o @ do professor Eduardo Nascimento, e aí, qualquer dúvida em relação ao livro, de repente você mora longe, professor, tem como o senhor me enviar? Eu reenvio para o senhor o valor pelo correio, enfim, tá? Gente, esse livro aqui é magnífico. Para mim, é o melhor registro do nosso carnaval. Sim. É o melhor registro do nosso carnaval. É único, né? Único. É de 1975 a 2010. Mas de quantas fotos aqui, professor? 200. 200 fotos do nosso carnaval. Escola de Samba Império da Caixa d'Água. Bloco Boi do Norte da saudosa Rosa Nicknack. O Grande Apinagés, Carijós e tantos outros blocos e escolas de samba. Bloco do Boi Barroso? Bloco do Boi Barroso. E tantos outros blocos e escolas de samba que infelizmente não estão mais. Escola de Samba do Batel, Amigos da Pita, Filhos da Capela. Eu lembrei de um bloco. Amigo da Pita, hein? Eu vi uma foto aqui que eu lembrei de um bloco que eu dava risada toda vez que eu via. Era um bloco da Pita que. A Jacu na Pita. Ah, Jacu. Esse foi. Eu vi Saiu aqui de casa. Porque assim, Jacu é o nome de um pássaro. Jacu na Pita. Jacu. É o nome de um pássaro, Caiçara. Ele sempre pelos mangues e tudo mais. O cartaz dizia que a Jacu na Pita. Sim. Tem passarinho. Tem passarinho e Jacu na Pita. Mas isso me deu muita dor de cabeça. Tudo uma questão de interpretação. Jô Soares dizia assim, né, que ele não era responsável pelo ouvido que ele escutava, e sim pelo que ele falava. Você é responsável pelo que eu falo, e não pelo que você entende. Exatamente. E aí nós entramos em uma outra fase do professor Eduardo Nascimento, que é escrever. Né? A escritura. Bem mais difícil do que fotografar. O primeiro foi esse daqui, na escrita. Primeiro esse aqui. Eu estava falando para o professor que eu conheci esse livro aqui, né, quando eu fui me hospedar, eu estava participando de um evento em Curitiba, e eu me hospedei no terminal do hotel, né, os organizadores do evento, né, mandou uma das equipes para um determinado hotel, e eu estava aguardando no saguão para fazer o check-in, né, estava aguardando no saguão, eu vi, lá em Curitiba, no saguão. Quando eu vi Eduardo Nascimento, eu falei, conheço o nome, peguei o livro e já comecei a folhear. Folhear. E aí falei para o recepcionista, posso subir com esse livro? Ele disse, pode, desde que o senhor deixe aqui depois. Falei, não, tá bom. Beleza. E vamos lá. Crônicas da Capela é uma coletânea de textos publicados no período de 2002 a 2004 em um jornal eletrônico titulado Antonina Online, Palavra do Bom. O autor busca promover um olhar crítico
e divulgação das ações culturais, políticas e econômicas da cidade de Antonina. São mais de 50 ensaios que misturam os mais diversos ingredientes do cotidiano de uma pequena cidade. Como é que foi para armar, criar o Crônicas da Capela? Transformar isso em palavras. Pois é tudo uma história, né? Tudo é muito uma história. Eu sempre gostei de questionar o estado da cidade. Eu nunca, por exemplo, Antonina, apesar da sua beleza, tudo, eu passei uma adolescência toda ela vendo a cidade regredir, com o fechamento do Matarazzo, com o fechamento do Porto, e isso foi me deixando muito triste e sempre cobrando das autoridades, até então das autoridades, ações que viessem melhorar, né, a cidade. Então, nós tivemos várias experiências. Eu comecei a escrever no jornal O Antoninense, de Ademar Santos, até um dia que eu fiz uma matéria, né, sobre um problema na maternidade e no hospital, problemas que até hoje existem, né, porque existem problemas, né, nas instituições públicas e privadas, existem problemas. E eu era uma pessoa, um jovem, meio que eu escrevia mesmo. E tivemos, né, escrevi no jornal da Ademar, depois a gente montou um jornal chamado O Baiacuzinho, né, depois a gente montou um jornal chamado Acho, e quando surgiu as redes sociais, eu estava na universidade, e a universidade foi a primeira instituição a ter acesso à internet. E aí eu tive uma ideia, nas minhas horas vagas, de criar, né, um jornalzinho eletrônico que eu fazia. Eu criei o Antonina Online, certo? Antonina Online. Então eu fazia um jornalzinho na época com PowerPoint. E eu mandava para os meus amigos. Ou seja, estive Antonina, amanhã vai ter de carnaval, ou, né, fotografei a ponta da pita, coisa parecida, e punha umas historinhas, e eu comecei a enviar para 50 pessoas. Só que em um ano, os 50 pessoas se transformou em 500 pessoas. Queriam receber, eles pediam para receber, porque era um meio de informação. Sim. Do que acontecia na cidade, agora com um olhar romântico, porque eu sempre fui um apaixonado pela minha cidade, mas um olhar crítico, de cobrança, porque você não pode ser a crítica pela crítica, você tem que ser a crítica e você indicando soluções viáveis. Você não vai querer que faça uma ponte de Antonina a Paranaguá, porque isso nunca vai acontecer. Exatamente. Então, não adianta falar isso. Mas podemos ter uma boa estrada, né? Uma boa estrada sinalizada, etc, etc. Então, eu criei o primeiro blog aqui da cidade, que era palavradobó.ig.com.br. Eu criei o primeiro blog. E eu comecei a escrever no blog, dando mais acesso às pessoas isso em 1994. Faz tempo. Em 1994 eu criei o blog Palavra do Bó no IG. Aí com o tempo o IG, eu transformei o IG num blogspot. Eu tenho ainda esse blog, apesar que eu posto muito pouco, porque blog não é mais, né, a plataforma, né, em que as pessoas mais procuram, né? Hoje é Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter e tal. E eu fui publicando os meus desejos, as minhas ansiedades, as minhas fotografias, os meus textos, né, e tudo do que eu fazia, né, eu fui publicando no meu blog Palavra do Bó. E eu juntei, né, eu vi que eu tinha um conjunto de crônicas, né, e histórias aqui da cidade, e eu podia pegar esse conjunto e dar um novo formato. Aí nasceu o livrinho Crônicas da Capela.
né? Então, o meu blog, ele foi, até o meu último livro agora, ele é o meu depositário de ideias e paixões. Entendeu? Pô, Então, quando eu quero fazer uma de poesia, eu vou lá e sento e escrevo a poesia e ponho no meu blog, né? Então, se você ler Todas as Orelhas, que uma coisa que eu amo é livro com orelha, né? Eu edito livro, é mais caro editar um livro com orelha, mas todas têm orelha, né? Então, todos eles contam na orelha, né, que realmente são conteúdos já publicados no blog Palavra do Bom. Certo? Então, tudo começa no blog e se transforma depois num objeto físico, que eu adoro o livro, porque livro é uma coisa que vai ficar. Livro vai ficar. Sim. Apesar que os cupim comem também, mas alguém vai guardar algum bem guardadinho, né, que não é nas nuvens, né, tem que ser no armário, né, e eu fiz isso aqui. Então, foi o meu primeiro livro e eu tive a honra e o prazer de ter como, né, o prefácio aqui, o apresentador do livro é apenas um grande escritor paranaense que morou em Antonina, meu amigo Cristóvão Teza. E quando ele... Certeza que... sim, não só esse livro, como também o do Carnaval, também o prefácio é de Cristóvão Teza. Nossa. E quando ele fez aqui do meu livro, ele recebeu o prêmio do Jabuti, do melhor livro lançado em 2005, em 2006. Esse livro foi ele que fez. Esse e o do Carnaval. Na sequência do Crônicas da Capela vem Eu Tenho Dito, foi nessa mesma linha? Pensamento de escrita? A mesma linha. O projeto gráfico não é tão bom quanto o Crônicas da Capela, que o Crônicas da Capela é melhor. Esse aqui foi uma edição mais barata, mas é a mesma linha, né? São textos reivindicando, né, das autoridades, um melhor, né, um olhar mais carinhoso e mais responsável sobre a nossa cidade, né? E aí eu deixei de escrever crônicas, né? A idade me disse que eu posso ser mais útil do que apontar defeitos, mas sempre sugerindo caminhos. Então eu comecei a me preocupar um pouco mais agora com a pandemia. Desculpa, olha que fala interessante, né? Apontar defeitos, porém sugerindo caminhos. Sim. Apontar defeitos por apontar não vai a lugar nenhum. Agora, apontar o defeito e sugerir caminhos para que seja, né, restaurado ou mudado, esse é o grande diferencial de uma mente analítica e a crítica com coesão construtiva, né? Agora, gente, vou entrar em um livro assim que é o meu xodó, né? É o meu xodó esse livro assim, porque eu aprendi muito com esse livro sobre a minha cidade de Antonina. Aprendi muito de história da minha cidade de Antonina, que é Antonina Fragmentos. E eu indico, além do livro do Carnaval, eu indico todo antoninense, esteja você em qualquer parte do Brasil e do mundo, você ter esse livro aqui. É Antonina Fragmentos. Esse livro aqui, você vai saber da nossa história, gente. Porque foi um período pós-pandemia que eu tive acesso a esse livro. E quando eu vi, eu comecei a ler e não parei. Eu li ele direto. Eu li ele sem interrupção. Eu peguei e comecei a ler. Sabe aquela coisa assim, parece caixa de chocolate? Sim, é. Que você não para. E eu só parei de ler quando eu cheguei à última página. Porque é um livro assim, encantador, que fala da nossa história, fala da nossa gente, da nossa identidade. E aqui, quando eu terminei de ler esse livro, eu me considerei, aí sim, eu me considerei 100% antoninense capelista. Porque até então eu era morador de Antonina. Eu era uma pessoa que nasceu na cidade. Porque eu não sabia da história. E aqui eu soube muito da nossa história. Eu só vou dar um spoiler de um. Porque se quer saber de muito mais, compra o livro. De quem foi Coronel Macedo na cidade. A importância que esse homem teve
para a cidade de Antonina. Não foi apenas um coronel militar, que por sinal, né? Leia o livro, o porquê desse título. Também não foi apenas alguém que deu o nome da praça de Antonina. Não, ele tem uma importância muito grande, socioeconômica para a cidade de Antonina, muito grande, muito grande. Para vocês terem ideia, eu soube isso através do professor Eduardo, foi ele, o Coronel Macedo, que mandou construir aquela fachada da fonte da Carioca. Aquela fachada, porque existia uma fonte ali, de água que vinha do Morro das Laranjeiras. Mas aquela fachada ali bonitinha não existia. Foi o Coronel Macedo que mandou construir. E muito mais coisas, muito mais importância. O mercado municipal de Antonina, o velho mercado, foi ele que construiu. E muito mais coisas, gente, muito mais coisas. Quando você compra e adquirir esse livro, eu indico Fragmentos, Antonina. Como é que surgiu a ideia para escrever esse livro? Olha, esse aí é mágico, porque quando surgiu a pandemia, eu já com 70 anos, já estou velho, né? Aparentemente, todo mundo sabe. E eu tenho os meus problemas de saúde, como a maioria das pessoas com a minha idade tem. Então, quando surgiu a pandemia e a gente teve que ficar em casa, e eu comecei primeiro fazendo ensaios fotográficos da minha casa. Então, todo dia eu fotografava, fazia 10 fotos da minha sala, aí fazia 10 fotos do meu quarto, aí fazia 10 fotos do meu ateliê e publicava. Aí eu comecei a fotografar, mas em 10 dias, em 15 dias, né, não tenho mais o que fotografar aqui dentro, né? Eu tornei a minha casa o meu estúdio, o meu objeto, né, o meu objeto de desejo fotográfico, de texto, etc. Aí eu comecei a fazer uma pergunta, né, até quando que a gente vai fazer parte dessa pandemia, né, vai ter a pandemia? E a resposta a gente não tinha, né, porque nós não tínhamos vacina, etc, etc, etc. E aí eu cheguei à conclusão que agora é o momento de escrever. Uma coisa que eu gosto de fazer é escrever. Mas escrever o que e para quem? Essa é uma grande pergunta do início do nosso século agora, com essas redes sociais, né? Escrever o que e para quem? Porque sempre a gente escreve para alguém. Não vá pensar que o poeta, o escritor, o compositor, ele faz as coisas só para ele, não. Então, escrever o quê? Eu falei, olha, a nossa grande deficiência, eu cheguei à conclusão, né, é que uma das nossas grandes deficiências é saber a nossa própria história, né, e ela é muito confusa, e a gente tem um livrinho disponível aí, 1 a 2 livrinhos, né, disponível no mercado, que um é do Hermelino Breleão, que com muita honra eu moro na rua do nome desse grande escritor e advogado, Hermelino Breleão, e outra é do Klaus Berg, meu amigo Klaus, né, que se esforça loucamente para tentar sempre escrever alguma coisa e questionar as datas históricas da cidade. Então eu peguei lá o livrinho, né, o livrinho do Hermelino, e comecei a rabiscar e a fazer um texto em cima, né, desde o sambaqui, a pré-história aqui da cidade, e eu fiz um texto que chama-se de Pequena História Antonina. Então eu levantei alguns dados e algumas datas que são muito confusas, até, né, a própria fundação de Antonina, né, é uma confusão, né, teve um prefeito até que nomeou uma comissão para que a gente discutisse realmente qual a data, né, que a Antonina devia ser comemorada, porque era muito confuso, e qual o hino oficial de Antonina. A gente montou uma comissão, ficamos aí 90 dias estudando, a gente
nós fizemos um documento e foi entregue ao prefeito, mas ele totalmente ignorou o nosso trabalho em desrespeito, né? Ignorou, mas só que esse material, eu tenho esse material. E eu utilizei, né, tentando contar um pouquinho a história da nossa cidade com um olhar um pouco mais atualizado e deixando claro as datas, né, o que representa, né, dia 12 de setembro de 1714, se não me engano, né, a fundação do Triângulo, não é isso, né? Então eu deixei claro que essas datas são datas, né, são datas importantes que nós devemos realmente comemorar. Mas a data mais comemorativa, sem dúvida nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma, é a data do dia 6 de novembro de 1797, que foi nos ensinado, né, os estudiosos da época, os historiadores da época, foi nos ensinado que é a data da emancipação política. Mas o que é isso? O que é emancipação política? Aí, né? Mas o que é emancipação política? Não, é que a cidade, é que nós somos independentes. Mas depende de onde? Né? Aí, realmente, no livro, eu tento dizer que a data, ela é importantíssima. Claro que houve a emancipação política. Por quê? Porque foi criada a vila. Foi criada a Vila Antonina. Vila Antonina. Era uma freguesia. Era apenas uma representação religiosa, virou uma representação política, com a criação da Vila Antonina, gente. Antonina nasce, Antonina, né? Antonina, a palavra Antonina, que vem do príncipe Dom Antônio, né? E Antonina nasce com o surgimento da vila, com o reconhecimento desse povoado aqui como uma vila, né? E ela é instalado ali na praça, que hoje é a Praça Coronel do Macedo, é instalado ali. É instalado o quê? A Câmara, a Delegacia de Polícia e o Pelourinho. O Pelourinho era o local em que eram comercializados os escravos. Tá? Então, isso que nós devíamos comemorar a Vila Antonina, que hoje nós somos cidade, somos município, que é uma outra coisa município, sabe? Então, muda, a tentativa é de explicar a história, mas eu não a minha intenção não é de convencer as pessoas que mudem, mas seria bom, né, que a gente comemorasse realmente a importância da data como a criação de Antonina. Né? A criação de Antonina. O povoado ele veio muito antes, ele surgiu muito antes, com os primeiros sesmeiros, aí depois veio de Vale Porto, que é considerado por Emilino de Leão, que é um grande contador da história da cidade, como fundador da cidade. Mas não é fundador da cidade, né? Ele não é o fundador da cidade, é o fundador do povoado, né? Do povoado. Porque a cidade é uma transformação depois, né, de um povoado numa freguesia, da freguesia numa vila e numa via depois numa cidade. É um conjunto de história. Então, isso aí, eu aproveitei a pandemia e fiz esse pequeno livro. Ele é diminuto, ele tem apenas 128 páginas. Eu contei algumas histórias minhas, contei a história do Festival de Inverno também, contei a história da minha casa, porque eu falei, não, eu vou contar porque eu vou morrer, né? O vírus vai me pegar, eu vou morrer, é capaz que nem o livro. Nós ficamos numa situação complicada. Eu falei, não, eu vou fazer. Então, quando tinha 120 páginas pronta, eu convidei um amigo para fazer, né, a minha amiga Rosina Parchens, que depois foi superintendente do IFAM, para fazer a apresentação do livro, e foi maravilhoso, porque na pandemia, né, foi o único cara no Brasil que lançou um livro na pandemia pelo sistema drive-thru. Esse é o professor Eduardo Nascimento. Eu fiz um drive-thru,
né? Fiz uma pré-venda, vendi mais de 100 livros, isso é um recorde, gente. É um recorde. E assim, nesse livro aqui, foi que eu aprendi, né? Porque a gente sempre fala Estrada Graciosa, Estrada Graciosa, Estrada Graciosa, né? E hoje, sempre em minhas lives, toda vez que eu falo de Antonina, e hoje eu reafirmo, falo, é aqui, começa aqui em Antonina. Aqui tem foto onde está localizado o Marco Zero da Estrada Graciosa. É daqui para lá, não é de lá para cá. Não, a Estrada da Graciosa é aqui. E fala por que leva esse nome, está aqui nesse livro. Da Graciosa porque vocês Maria, né, por causa da freguesia de Nossa Senhora do Pilar da Graciosa. Da Graciosa. Aqui tem uma história de uma pessoa... O nome de Nossa Senhora aqui é do Pilar da Graciosa. Da Graciosa. E sabe por que é da Graciosa? Porque é uma das ilhas mais bonitas dos Açores. Gente, tem muito... Os nossos portugueses que vieram de lá, dos Açores, de Portugal, né? E se encantaram aqui com a beleza da paisagem e falaram Graciosa. Graciosa. Então, o primeiro nome dado, possivelmente ali, a ilha do Curisco, que a coisa nasceu ali, no Portinho, ali por ali, né? O primeiro nome dado foi Graciosa. E, gente, aqui nesse livro tem uma preciosidade, gente, que é a nossa identidade caiçara. Aqui está, eu vou tomar liberdade, professor, para dizer assim, a verdadeira receita do barreado. Aqui dentro. Também tem barreado. Aqui tem a verdadeira receita, a receita original do barreado, tá? Se você quer fazer um barreado na sua casa, para sua família, tem a receita, tem a receita do barreado. Ó, quando você fizer na sua casa, seguir como está aqui, você pode dizer assim, esse é o barreado original, porque não vai muita coisa que estão colocando aí, tá? Não vai. Tá? Não vai muita coisa que estão colocando aí no nosso barreado. E quem me deu essa história aqui foi minha vizinha aqui de frente, dona Nereia Sarmento, né, que é a primeira vez na minha vida que eu comia de barreado foi numa festa, que a reinauguração da maternidade. E Nereia, ela era... Tinha um amor pelaquela maternidade incrível. Ela era a presidente da maternidade e barreado não existia no comércio, né? Barreado não existia. Então Nereia sempre fazia, né, no dia da festa de Nossa Senhora do Pilar, eu lembro que eu estava em casa aqui de pequeno, um menino pequeno, e eu via aquela festa, aquela casa aqui na frente, cheio de gente, e tocava sino, né? Tocava sino, tinha foguete, tinha hino de Antonina, e era a hora que ela abria a panela. Então o barreado foi sempre uma comida festiva, comemorativa. Né? O primeiro local a comercializar barreado está aí também. A primeira empresa no Paraná a comercializar barreado foi o restaurante do Clube Náutico de Antonina, de Iara Sarmento e Dudu Barreto. E, gente, afirmativo, hein? No carnaval, muitas famílias ainda mantêm essa tradição de abrir o barreado para revigorar, para aguentar o dia seguinte. Vamos ter barreado lá na Lindamar, hein? Na Lindamar, verdade. Lá na Lindamar, na Casa Barreto, vai ter barreado e todo período de carnaval aí pra você aí. Pode fazer, Lindamar, pode fazer a nossa reserva aí. Com certeza. Né? Porque assim, dá sustância, dá força e... Não, e uma delícia, né? Uma delícia. Fantástico. Eu conheci uma figura que você relatou aqui nesse livro. Eu fui vizinho dele, Seu Delfino. Ah, maravilhoso. Eu conheci Seu Delfino, né? Eu era bem criança, ele já era bem franzino, uma pessoa muito religiosa. Tanto é que eu lembro assim, porque eu era vizinho dele, e assim, 6 horas da tarde, ele já impossibilitado de vir a matriz e tudo mais, devido à idade, mas pontualmente, o sino da matriz tocava 6 horas e ele puxava o terço na casa dele. Muito maravilhoso. Uma das pessoas mais católicas que eu conheci. Exatamente. E tá aqui a história deles. E muitas outras histórias de Antonina, gente. Muitas. Tem coisas que eu acho que são importantes. Por exemplo, a visita de Dom Pedro II a Antonina. E foi por aqui que eu soube que ele teve 2 vezes na cidade, né? 2 vezes. Ele não teve uma só. Aqui relata que ele teve 2 vezes. E o interessante é que tem uma placa ali em frente da prefeitura que está errada. Tá aí no livro também.
Tem uma placa lá, Verdade. né, quando completou 40 anos da visita de Dom Pedro II, que se hospedou ali naquela casa, que aquela casa era de um coronel daquele Antonina, antes de descer à prefeitura, era uma casa de particular. Então, ele se hospedou ali, então foi comemorado, 40 anos após, foi comemorado, e colocaram uma placa de mármore, que está lá até hoje. Só que o endereço está errado. Em lugar de eles colocarem 1900, se não me engano, 40 e pouco, tá? Eu sei que eles trocaram o M por C, né? 1000 por 100. Então a placa está errada. Né? E eu nunca ouvi alguém comentar sobre esse tal erro da placa, porque está em algarismo romano. Mas ele comentou. Eu fotografei e comecei a ler. Tá ali no livro. Tá ali, né? E Tá nesse comecei livro a aqui. ler, mas será que sou eu que eu não sei mais algarismo romano? Porque tem coisas que a gente esquece, né? M é 1000, C é 100. Né? Se é 900, é CM, certo? 900 é CM. Aí puseram XM. Então, tá errado. Confira, passe lá na prefeitura e veja a placa e confira lá a data. E o último livro que o professor Eduardo Esse é Nascimento bom. lançou é esse aqui, gente. Gente, assim, Antonina é composto de história e história. E a identidade da nossa gente, do nosso povo, é justamente essas histórias, esses causos, né? Que aconteceu e que muito deles vão passando por geração, mas ninguém sabe aonde nem quem aconteceu. Mas o caso continua até hoje. E muitos deles estão aqui, né? Nesse livro aqui, Divã do Jequiti. O Divã do Jequiti é um compilado, o caso do seu Delfino que eu relatei, está aqui, no Divã do seu Jequiti. Eu fui vizinho do seu Delfino. Ele foi avô do Paulo Fontoura, que trabalhou no hospital. Paulinho trabalhava no hospital? Exatamente. Sim, claro. Então, assim, tem muita gente, muita história. E como é que você fez esse apanhado? Pois é, esse aí é... Eu não gosto de me sentir meio que inútil. E, né, Eu preciso estar em movimento. eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa, né? E fotografando, eu fotografo quase todo dia. Eu não vivo para fotografar, mas eu fotografo para viver. Eu não sou fotógrafo, sou professor, né? E aí eu hoje sou um assíduo frequentador do Jequiti. Tanto é que nós criamos, né, há uns 10 anos atrás, o Jequiti Cultural, Muito bom. que foi muito legal, foi uma ideia simples e que deu certo. Mas como tudo que é humano meio que acaba, Sim. né? Depois tem ali umas vaidades, né? Todos nós somos um pouco vaidosos e temos que ser mesmo, né? E tem determinado momento que você tem que dizer, opa, para aí, né, meu? Com licença, né? Com licença. Então, já que não tinha mais o Jequiti Cultural, a minha presença ali, quase toda manhã, eu vou lá porque eu sempre achei, nós precisamos de um local para conversar, nós somos idosos, nós precisamos de ter alguém para encontrar, um amigo, para dizer como é que foi ontem, como é que foi hoje, como é que vai ser a próxima eleição, né? Estão fazendo uma avenida nova, né? O que está acontecendo aqui na cidade, o que está acontecendo no Brasil, como é que vai a guerra, né? A gente precisa falar, né? Isso Freud já explica, Lacan explica melhor ainda sobre linguagem da fala. Então você precisa falar com alguém, senão você vai implodir. Então, o Jequiti é um local em que eu sempre frequento, quase que diariamente. Eu digo que o meu escritório é lá no Jequiti. Das 10h30 a meio-dia, eu estou quase que diariamente lá. Então, eu comecei a ouvir as histórias. Né? Aí vai um lá e conta uma história, o Zé Goto conta uma história do Carnaval, de Tico, aí vai Lauro Sapo, conta outra história, aí vai
do bombeiro, lá como é Beto do bombeiro, que é o maior contador de história, e conta outra história, e essas histórias, né, Chiquinho da funerária vai lá e me conta uma história. Eu falei, mas pô, essas histórias elas não podem, né, evaporar no ar, né? Não pode. Então eu comecei a pedir para eles para gravar as histórias deles. Aí eles contavam a história para mim e eu gravava com o meu celular. Eu gravei, né, 30 e poucas histórias de 2019 até 2024. Então, 5 anos eu passei gravando um aqui, gravando outro lá, aqui, que não é qualquer história que você pode gravar, né? Tem que ter certos cuidados. Gente, tá falando, eu tô rindo porque eu tô lendo aqui algumas aqui. Certos milímetros, né? Então eu gravei essa história, eu gravava, eu trazia para casa, eu ouvia, eu transcrevia, eu melhorava às vezes porque a história não tinha muito pé e nem cabeça, eu dava um corpo para a própria história, mas nunca mexia na história em que o conteúdo mais importante se perdesse. E sempre respeitando, né, a fala e, né, o autor da história. Né? Então, isso fiz um trabalho muito difícil, porque você transcrever você falar, que nem eu estou fazendo agora, é fácil, mas agora escrever é uma outra linguagem, né? É uma outra maneira de você se expressar. Então, esse ano passado eu pus como meta, então eu ponho metas, né? Todo ano eu tenho metas. Eu vou fazer tal coisa, eu vou viajar, eu vou construir, eu vou fazer alguma coisa. Eu sempre trabalho com metas. E uma das metas minhas ano passado era editar um livro de Ivan do Jiquiti. Cheguei à conclusão que tinha poucas histórias, só 32 histórias. Eu falei, não, mas tem as minhas histórias que eu também conto. Né? Então eu complementei, né, com histórias que todas elas contadas no Jiquiti também. Né? Então eu complementei as histórias e deu 50 histórias. E por minha mãe ter completado, né, 90 anos ano passado, isso é uma dádiva, né? Eu com 72 ter uma mãe saudável, né, com saúde, com memória boa, viva, né? E eu não tinha dedicado nenhum livro para minha mãe, eu dediquei para os meus filhos, para minha esposa, para meus amigos. O da pandemia eu dediquei para os funcionários, né, da saúde, para os trabalhadores da saúde, porque nada melhor do que eles, né, que labutaram tanto ali, né, com o vírus exposto, né, Verdade. atendendo, né, os pacientes. E o divã do Jiquiti eu dediquei aos 90 anos da minha mãe e tive assim eu contei uns causos ali, os últimos causos são causos que eu sempre conto da minha mãe pela simplicidade dela contar as coisas e ela transformar, né, significados delas simples em coisas muito engraçadas. Então tem 4 causos, os últimos causos chamam-se Pérolas de Sirene. Eu estava vendo aqui. Veja aí, você encontra Pérolas de Sirene, de conteúdo. Telefone vermelho, vacina do Chico. Essa é a mais rápida. Vacina do Chico. Vacina do Chico, meu cachorro. Recentemente viajamos uns dias e ela ficou encarregada de cuidar do nosso cachorro Chico. Quando voltamos, ela nos contou que o pessoal da prefeitura tinha passado e aplicado vacina nele. Achamos ótimo. Ela me mostrou a carteirinha de vacina e, ao conferir o nome do cachorro, constava como Francisco. Perguntei, mãe, por que o nome dele está Francisco em vez de Chico na carteirinha de vacinação? Ela respondeu prontamente, o nome dele é Francisco, Chico é apelido. Fantástico, gente, fantástico. Está aqui. Tá no livro aí. Está no livro de Ivan do Jiquiti. Minha mãe é uma figura, olha. Adoro ela. A velhinha vai longe e vai chegar aos 100. E por sinal, está lá
naquela foto. Não, é minha avó, cara. Ah, aquela é sua avó, verdade. É mãe da minha mãe. Eu queria lembrar quem era. Olha, gente, aquela pintura lá, vocês podem verificar. Lá, olha que show. É Mariquinha. Dona Mariquinha, isso. Mariquinha avó. Mariquinha avó. A avó do professor Eduardo Nascimento. E, gente, pérolas como essa, que está aqui no divã do Jequiti, assim, é maravilhoso, maravilhoso. E esse aqui, como eu falei para vocês, né, gente, eu acho que todo antoninense tem que ter. Primeiro pela história dele. O livro da história. Exato, pela história dele, né, gente? Porque, assim, foi em um período de pandemia, difícil. Né? Muito difícil para todo mundo com a sua saúde mental abalada e tudo mais, né? O mundo inteiro, né? Naquele alvoroço que estava da pandemia. Então, assim, foi um período que foi escrito, assim, bem drástico para a humanidade. Porém, né, para nós, antoninenses, um livro de história, da nossa história, da nossa gente. Então, eu indico, assim, para que todo antoninense que puder, Livraria da Barca, tá? Entre em contato com a Livraria da Barca para adquirir o seu Antonina Fragmentos, porque esse aqui, de todos os livros, claro que o livro de fotos do carnaval é fantástico, mas esse livro aqui conta a história da nossa cidade. E é um pequeno livrinho, né? E baratinho, é mais barato que melancia. Bem isso mesmo, mais barato que melancia. Eu indico a você ter, e na sua casa, você que é antoninense, está morando fora de Antonina há muitos e muitos anos, aí tem os seus filhos e seus netos, compre, sente com seus netos, presenteie o seu filho e conte as histórias daqui, da sua cidade, da sua gente, da sua identidade, que assim, é apaixonante esse livro, Antonina Fragmentos. Todo antoninense deveria ter na sua casa. Professor, muito obrigado por me receber aqui em sua residência. Passamos essa tarde maravilhosa de conversa, de história, e para mim, assim, eu já falei isso para o senhor, e volto a repetir o respeito que eu tenho pelo senhor, né, o carinho que eu tenho pelo senhor, justamente por isso. Por esses livros que nos trazem a história, né, e nos faz presente. Porque, como sempre é dito, né, um povo sem história é um povo sem futuro. Um povo sem passado é um povo sem futuro. Então, graças a Deus que a gente tem, né, esses livros que contam a nossa história, contam a nossa origem, contam a nossa identidade. De como é bom ser caiçara. Sim. De ter essa identidade. De poder andar de bermuda, camiseta e chinelo no finalzinho da tarde, encontrar os amigos, conversar. Isso é Antonina, né? E faz parte da evolução do Paraná, né? Porque por aqui nós fomos considerados o segundo maior porto, né? Sim. Família Matarazzo. Movimentação de carga. Família Matarazzo e muitas outras famílias, né, que alavancaram o progresso do estado do Paraná estão relatados aqui nesses livros do professor Eduardo Nascimento. Então, assim, eu dificilmente indico alguma coisa para vocês nessa área, mas eu indico, gente. Você, como antoninense, tem que ter esse livro, Fragmentos, porque ele fala da nossa história. Aqui eu descobri o porquê Armazém Macedo, porquê Praça Coronel Macedo, quem foi esse homem, a importância que ele teve para Antonina. Falar do presente maravilhoso, falar do futuro é incerto, mas relembrar o passado é a certeza que nós existimos. Muito bem. Eu agradeço, né, o teu convite, eu fico lisonjeado e nós que tentamos, né, deixar um legado, né, aliás, a gente quando escreve não pensa no que vai deixar, mas pensa no que está fazendo e a gente precisa de apoio. Sabe, o cara que escreve um livro e diz que não precisa de apoio, não precisa, ele precisa de apoio, precisa das redes, precisa que as pessoas comprem os livros, porque isso aí é um incentivo para nós. Principalmente nós, né, por exemplo, a metade desses livros foi editado pelo próprio escritor, é a edição do autor. Então, você, além de escrever, você tem que editar, tem que pagar a edição. Então, é um sacrifício, é um trabalho árduo. Sim. Né? É um trabalho árduo, como você também, eu sei, você, né? Você fazendo esse trabalho numa mídia eletrônica, altamente contemporânea, né? Os recursos são minguados, né? Ninguém vai ficar milionário fazendo um livro sobre Antonina. Exatamente. Né? Ninguém vai ficar rico fazendo um livro sobre Antonina. Mas pra gente é tão valioso, então, né? A gente precisa, né? A gente precisa desses livros. Por exemplo, a cidade precisa desses livros, né? Você precisa desses livros. Exatamente. Eu preciso desses livros.
preciso dar, preciso vender para poder continuar acreditando que é através do conhecimento, através da cultura, através do livro, através das redes sociais bem intencionadas, a gente pode contar um pouco a história nossa, contar um pouco o passado e projetar com mais segurança o nosso futuro. Muito obrigado por você ter vindo à minha casa. Eu agradeço. E ela está sempre aberta às pessoas que quiserem fazer uma visita. Sempre a nossa casa está aberta. Obrigado. Ok, gente querida, logo a gente volta aí com mais entrevistas de Antonina. E vamos por carnaval, hein? 50 carnavais. Gente, Antonina Destaque, muito obrigado por vocês que acompanharem com a gente essa entrevista do Eduardo Nascimento, professor Eduardo Nascimento. E muito breve teremos aí muito mais entrevistas de personalidades que marcam e que sempre estarão em nossas lembranças, que precisam ficar em nossas lembranças, né? Então, gente, muito obrigado mesmo. Já já a gente volta com outras notícias, outras informações e outros destaques de Antonina. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Aí, agora